nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus ele nos dá dois exemplos, usando dois elementos, o sal e a luz. Esses dois elementos na antiguidade, eles têm um significado. O sal, na antiguidade, ele tinha três funções. Primeiro, que ele era usado como tempero para dar sabor. Depois, num determinado momento da história, o sal, por ser um elemento que trazia e ressaltava o sabor dos alimentos, ele era também depois dado como salário para os trabalhadores. Daí vem o termo salário, vem de sal. E o sal também ele era usado para a conservação das carnes, e assim como outras coisas na antiguidade. Por isso que o sal ele tem esse significado. É aquilo que dá sabor, é aquilo que mostra o valor e aquilo que conserva. Primeiramente, Jesus, no Sagrado Evangelho de hoje, ele nos chama a isso, a ser sal, a sermos capazes de dar sabor verdadeiro, mostrar e demonstrar o verdadeiro sabor da vida, mostrar o verdadeiro valor da vida e principalmente a conservação dessa vida e também de toda a criação. Por isso que quando nós vamos adentrando nesse segmento de Jesus Cristo, conhecendo o seu ensinamento, a sua verdade, nós vamos cada vez mais adentrando nesse caminho de ser sal da terra, de ser sal para o mundo, para que assim realmente as pessoas possam, através da nossa vida, perceber o verdadeiro sabor da vida, como realmente aproveitar a vida nessa terra, não para perdê-la na eternidade, mas para ganhá-la na eternidade. Nós vamos demonstrando com a nossa vida o verdadeiro valor numa hierarquia de valores, onde colocamos Deus em primeiro lugar e depois todas as outras coisas que são importantes, e também a conservação. Essa conservação que tem a ver com a tradição. Nós vivemos de tradição. Nós não estamos para romper com a tradição, destruir o passado, mas nós estamos para dar continuidade à tradição e principalmente dar verdadeiro entendimento da tradição. Por isso que a igreja ela não anula e não joga fora tudo aquilo que veio antes dela, tudo aquilo que veio antes de Cristo, mas pega todas essas coisas, santifica essas culturas, purificando dos erros e conservando aquilo que há de verdade nessas culturas. Por isso que a verdadeira cultura, por assim dizer, é aquela que espera a sua plenitude. E se uma cultura ela é verdadeira, ela espera a sua plenitude no próprio Cristo, porque Ele é o próprio Deus, a revelação divina. Depois, Jesus ele usa também o termo da luz, o elemento da luz. A luz também tem três funções. Ilumina, porque ela traz ao conhecimento dos nossos sentidos, da visão, a verdade daquele ambiente, da nossa existência, da nossa realidade. A luz também serve de sinal, como as estrelas do céu, que iluminam e mostram ali o verdadeiro caminho, as constelações que nos indicam a direção, mas também um farol, quando ele está vindo longe, ele mostra que naquele lugar ali existe algo, e a luz também ela tem a função de aquecer.
Por isso que precisamos também ser luz. E ser luz do mundo significa o quê? Transmitir essa luz que é o próprio Cristo, a luz que é a verdade. Esse iluminar significa realmente anunciar a verdade aos nossos irmãos, para que, iluminando a consciência, possamos realmente permitir com que esses nossos irmãos possam refletir e acolher a obra de salvação. A luz é sinal porque nós também somos sinais, esses sinais de Deus. Porque na medida em que nós vamos praticando a nossa fé, as pessoas, quando olham a nossa vida, elas percebem a presença de Deus. A luz também, ela aquece, porque aonde Cristo está, o amor está presente. E aonde há amor, há sempre caridade, misericórdia, compaixão, perdão. Esse é o verdadeiro aquecimento que nós precisamos. É isso que nós precisamos realmente aprender a transmitir, porque o fervor do nosso coração, ele transmite, ele aquece o coração dos nossos irmãos na medida em que nós praticamos tudo aquilo que nós aprendemos do Cristo. E essas pessoas se sentem acolhidas, se sentem também reanimadas e nós vamos permitindo que o coração delas vá se afervorando pelo seguimento de nosso Senhor. Por isso que Jesus Cristo, no final do Evangelho, ele nos faz essa exortação. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Veja que nós somos esses sinais de Deus, esses sinais que, na medida que as pessoas nos contemplam, elas lembram do Pai que está no céu e louvam o Pai que está no céu, para que assim realmente essa obra de salvação, de evangelização, de anúncio da Boa Nova possa continuar através da nossa vida, principalmente pelo nosso testemunho, esse testemunho de ser sal e luz do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.